Acabei de assistir aos 2 primeiros episódios de X-Men 97, que estreou na plataforma da Disney Plus no dia 20 de março. E, gente, é pura nostalgia, é muito emocionante o retorno dos nossos heróis, da formação da equipe que fez muito sucesso na série clássica dos anos 90. E a gente vai bater um papo, comentar, fazer uma análise do que foi esses 2 primeiros episódios da série. Então, vamos nessa. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa seu like e seu comentário porque ajuda demais a gerar engajamento. Se você estiver assistindo o vídeo no YouTube, ativa o botão do sininho para você receber aviso sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E vamos falar então de X-Men 97, que foi muito emocionante. Eu até quero assistir de novo os 2 episódios. E assim, eu diria que o primeiro episódio foi muito bom. E o segundo episódio foi bombástico, muito revelador, impactante, assim, foi sensacional. Então eu não vou conseguir me segurar, possivelmente vai rolar alguns spoilers aqui nesse vídeo. E começando pelo primeiro episódio, a gente já é surpreendido pela abertura que é fiel à da série clássica dos anos 90, claro, com algumas mudanças. E foi assim, no início já é muito empolgante, é muita emoção e foi de fato uma verdadeira homenagem à série clássica dos anos 90, que a gente sabe que não é um recomeço, um reboot da franquia, ela é uma continuação direta dos eventos da série clássica dos anos 90. E como a gente viu, quem acompanhou a série clássica sabe que o Charles Xavier ele acaba adoecendo por causa de um ataque que ele sofreu, um atentado terrorista, digamos assim. E por conta disso, no final da série clássica, ele vai embora com a imperatriz do Império Shi'ar para tentar se salvar, né? O Império Shi'ar tem uma tecnologia avançada e métodos de cura que na Terra, no nosso mundo, né, não tem. E acaba que o Xavier vai embora como se fosse, na verdade, a morte dele mesmo, porque ele já estava meio que, assim, se despedindo dos X-Men na série clássica. Então, a continuação parte dessa situação que o Xavier se foi, não está mais na Terra, e sobraram ali os X-Men, o Scott como líder dos X-Men. A gente tem a nossa Jean Grey que está grávida, esperando um filho. Então assim, algumas coisas vão acontecendo e a gente tem da série clássica para esse retorno uma passagem de 1 ano, pelo que a gente ouve durante a série. Se passou 1 ano e a situação envolvendo mutantes e humanos continua extremamente violenta. É a maneira como o desenho retrata. Não houve grandes mudanças nessa passagem de tempo. Os mutantes ainda são muito perseguidos e a gente vai ver no meio dessa confusão surgindo o Roberto da Costa, que é o nosso Mancha Solar, um mutante, um personagem brasileiro ali no universo dos X-Men. E ele está sendo sequestrado e ele é salvo pelos X-Men. E nesse momento a gente percebe que o primeiro episódio, ele meio que faz uma homenagem ao que foi o primeiro episódio da série clássica, porque aqui o Mancha Solar, ele assume um papel que era, digamos, o da Jubileu na série clássica, um adolescente que é salvo pelos X-Men. E como a Jubileu era apresentada à mansão do Xavier, aos membros dos X-Men, aqui o Mancha Solar ele exerce esse mesmo papel de ser como se fosse o público novo que vai conhecer os X-Men e ter o seu primeiro contato. A mim, meus X-Men. A gente já vai ver nesse primeiro episódio o Morfo voltando e integrando o elenco principal, já que na série clássica ele teve uma participação menor, mas aqui parece que ele vai sim ter um destaque merecido. Então a gente consegue nesse primeiro episódio ver muito da interação dos personagens,
a vampira, brincalhona, zoeira. A gente vai ver ali o Gambit tendo uma interação com ela, a gente vai ver a Jubileu servindo ali como uma espécie de guia, de mentora para o nosso Mancha Solar. E a gente percebe que os conflitos não demoram muito. Os Sentinelas estão de volta e os X-Men eles precisam investigar o paradeiro de Gyrick e da trupe ali que fez parte da criação dos Sentinelas. A gente vai ver que o Mancha Solar não vai se adaptar, não vai querer ficar ali com os X-Men, vai querer fugir. E aí eles vão ter que ir atrás do garoto. E a gente vê que esse primeiro episódio ele serve como uma introdução para a gente poder se reconectar com os personagens. A gente vai ter alguns momentos muito bonitos envolvendo Jean Grey e a Tempestade e a relação delas. Enfim, mas eu diria que o segundo episódio, esse sim é explosivo, é impactante, porque a gente termina o primeiro episódio com a chegada do Magneto assumindo meio que o controle da propriedade do Charles Xavier, o que gera um certo questionamento nos X-Men do porquê que o Charles deixaria de herança a propriedade, tudo para o Magneto. E aí gera aquela dúvida se isso realmente está acontecendo ou se pode ser algum plano maligno do vilão. E aí temos o segundo episódio, que esse sim é bombástico. It's time. E como eu falei, gente, o segundo episódio, ele é tiro, porrada e bomba, é reviravolta atrás de reviravolta. O Magneto ganha um protagonismo, um destaque no segundo episódio. A gente vai ter a Jean Grey em processo de parto e a gente vai ver uma cena que eu achei até muito forte, que é o momento em que a Jean Grey chega no hospital com o Wolverine, porque o Ciclope tá em missão, e aí sobra pro Wolverine esse papel meio que de pai, o que gera uma cena muito engraçada. E a gente vai ver que o médico se recusa a atender a Jean Grey pelo fato dela ser uma mutante. E aí cabe à vampira fazer o parto da Jean. Então assim, a gente tem muitas reviravoltas fantásticas no segundo episódio. E me chamou muito a atenção a ousadia deles, da produção, do roteiro, de resgatar a relação da vampira com o Magneto, o que me deixou de queixo caído. Literalmente, eu fiquei de boca aberta quando eu vi a cena. Porque quem conhece os quadrinhos sabe que a vampira e o Magneto tiveram um relacionamento no passado, mas na série clássica dos anos 90, até onde eu me lembro, isso não foi abordado. Eu, pelo menos, não me lembro. Se foi, alguém comenta aqui embaixo, porque eu assisti a série clássica novamente e não me recordo disso ter sido abordado na série dos anos 90. Talvez lá naquela época isso tenha sido uma espécie de censura que eles quiseram colocar no desenho, mas nessa nova continuação, nessa nova animação, isso não foi censurado, isso não foi cortado. Eles resgataram a relação, o passado da vampira com o Magneto, e que ainda existe ali um interesse amoroso entre os dois, e eu fiquei de queixo caído. Acho que isso me chocou mais do que a última cena do segundo episódio, que também foi muito chocante. Então assim, tá pau a pau, Jean Grey e vampira e Magneto com o Gambit, triângulo amoroso. Eu acho que tá assim, lado a lado. As duas situações foram as que mais me chocaram no segundo episódio. E a gente vai ver que assim, o Gambit vai ter uma reação a esse passado da vampira com o Magneto, que ninguém ali nos X-Men, nenhum deles sabe que a vampira e o Magneto tiveram um envolvimento, pelo menos o episódio deu a entender isso. Mas ali na reta final a gente vê que o Gambit fica estremecido com a ideia de que a vampira possa ter algum envolvimento amoroso com o Magneto. E não para por aí, a gente chega no final do segundo episódio, todos ali reunidos na mansão. A Jean Grey já deu à luz, já tá com seu bebê, e toca a campainha, e o Morfo, acho que é o Morfo que vai atender a porta, eles vão lá atender para ver quem é, e somos surpreendidos com a chegada de ninguém mais, ninguém menos que a Jean Grey.
Isso mesmo, a Jean Grey chega na mansão, sendo que a Jean Grey está lá com eles e acabou de dar a luz. E aí a gente fica assim, então a Jean Grey que estava ali todo esse momento não era a Jean Grey? Então era um clone? Era a Madelyne Pryor, como chamam nos quadrinhos? Que eu acho que eu nunca acompanhei nenhuma história da Madelyne, que seria essa clone da Jean. E agora a animação vai abordar esse tema. Então assim, é de explodir cabeças. Eu amei o segundo episódio, bombástico, cheio de reviravoltas, emocionante. A gente viu que a nossa Tempestade sofreu um ataque e perdeu os seus poderes, abandonando os X-Men. Então a gente vai ver aí um desenvolvimento maior sobre a personagem e o que vai ser dela daqui por diante. Então assim, sensacional. Dá pra ver claramente que a série não teve medo de ter algumas decisões criativas mais ousadas. E assim, minha nota pra essa estreia, gente, de 0 a 5, eu dou 5. Nota 5, assim, excelente, amei e já tô ansioso para o próximo episódio, que venha aí X-Men brilhando pra gente. E eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo de X-Men 97, o primeiro e o segundo episódio. Eu amei, gente. Já tô ansioso pro próximo e eu vou encerrando aqui a nossa crítica, a nossa análise. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou e eu vou encerrando. Até a próxima.